Irmãos, com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra que está registrada no livro de Hebreus, capítulo 12. Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando. Significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Nessa luta incessante contra o pecado, outros sofreram muito mais que vocês, sem falar no que Jesus enfrentou, todo aquele derramamento de sangue. Portanto, nada de autocomiseração. Ou vocês já se esqueceram de que os bons pais tratam bem os filhos e que Deus trata vocês como filhos dele? Meus filhos queridos, não desprezem a disciplina de Deus, também não sejam esmagados por ela. Ele disciplina o filho que ama, o filho que ele abraça, ele também corrige. Deus está educando vocês, é por isso que vocês nunca devem desistir. Ele está tratando vocês como filhos queridos. Essa provação que vocês estão enfrentando não é um castigo, é um treinamento, a experiência normal dos filhos. Só pais irresponsáveis deixam os filhos por conta própria. Vocês gostariam que Deus fosse irresponsável? Se respeitamos nossos pais que nos educaram e não nos mimaram, por que não aceitar a disciplina de Deus para que possamos viver de verdade? Quando éramos crianças, nossos pais faziam o que para eles parecia o melhor. Mas Deus está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. A disciplina nunca é divertida quando está sendo aplicada. É sempre dolorosa. No entanto, mais tarde, evidentemente, há uma bela recompensa, pois quem é treinado adequadamente se torna maduro no relacionamento com Deus. Não cruzem os braços, não fiquem parados. Preparem o caminho dos maratonistas para que ninguém tropece, caia ou pise em algum buraco e sofra uma contusão no tornozelo. Ajudem-se mutuamente e corram. Esforcem-se para que seja possível a convivência uns com os outros e com Deus. Senão, o máximo que vão conseguir é um vislumbre de Deus. Não permitam que ninguém despreze a generosidade de Deus. Não deixem que a erva daninha da amargura se espalhe. Uns poucos espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. Cuidado com a síndrome de Esaú, desprezar o dom permanente de Deus para satisfazer um apetite passageiro. Vocês sabem que Esaú, mais tarde, se arrependeu daquele ato impulsivo e tentou, ora com lágrimas, ora sem lágrimas, recuperar a bênção de Deus. Mas já era tarde demais. Até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com o coração cheio de alegria e um sorriso no rosto que venho compartilhar uma palavra que tem o poder de transformar a nossa jornada. Sei que a vida, muitas vezes, nos apresenta desafios que parecem montanhas intransponíveis, não é mesmo? Talvez você esteja se sentindo cansado, desanimado, como se a corrida da vida estivesse pesando demais nos seus ombros. Eu entendo perfeitamente esse sentimento. Já passei por momentos em que o fardo parecia pesado demais para carregar e a vontade era simplesmente parar. Mas hoje, quero que saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Imagine por um momento uma grande maratona. Não é uma corrida qualquer, é a corrida da fé. E olhando para trás, vemos um estádio cheio de pioneiros iluminando o caminho. Uma multidão de heróis da fé que já correram e venceram. Pense em Abraão, que creu contra toda a esperança. Em Moisés, que liderou um povo através do deserto. Em Davi, que enfrentou um gigante com a fé de uma criança. Esses não são apenas nomes em um livro antigo. São pessoas reais, com lutas reais, que nos mostram que é possível cruzar a linha de chegada. E o que eles nos dizem com suas vidas é: continuem, não desistam,
É como se estivessem nos aplaudindo das arquibancadas celestiais, nos encorajando a tirar tudo o que nos atrapalha, a gordura espiritual extra, aqueles pecados que se agarram como parasitas e nos puxam para baixo. Sabe, às vezes a gente carrega umas bagagens que não são nossas, ou insiste em manter alguns pezinhos desnecessários que só atrasam a gente. Que tal a gente se livrar deles hoje? O segredo, meus amigos, é manter os olhos fixos naquele que não apenas começou essa corrida conosco, mas que a terminou com perfeição. Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Pense em tudo que ele passou: a cruz, a vergonha, a hostilidade. Ele poderia ter desistido a qualquer momento, mas não desistiu. Por quê? Porque ele jamais perdeu de vista o fim jubiloso com Deus. A recompensa era grande demais para ele se desviar do caminho. Quando a gente se sente cansado, e sei que isso acontece, basta lembrar da história dele. É como uma injeção de adrenalina na alma. É um lembrete poderoso de que se ele, que é perfeito, enfrentou tanto, nós também podemos. Talvez você esteja pensando: mas eu já sofri tanto, irmão. As coisas estão tão difíceis. E eu entendo sua dor, mas quero que saiba algo muito importante. Nessa luta contra o pecado, outros sofreram muito mais que nós. Pense nos mártires, naqueles que deram suas vidas pela fé. E, claro, lembre-se do que Jesus enfrentou: todo o derramamento de sangue. Isso não é para diminuir sua dor, mas para te dar uma perspectiva maior. E aqui vem uma verdade linda e libertadora. Deus nos disciplina porque nos ama. Já se esqueceram de que os bons pais tratam bem os filhos? E Deus, nosso Pai Celestial, nos trata como filhos amados. Ele não nos disciplina para nos castigar, mas para nos educar, para nos treinar. É como um pai que vê o filho correndo em direção ao perigo e o puxa de volta. Na hora pode doer, pode parecer injusto, mas é para o nosso bem. Eu me lembro de quando era criança, e meu pai, com toda a sabedoria, me proibia de fazer algumas coisas que eu achava divertidíssimas. Naquele momento eu não entendia, achava que era castigo. Mas hoje olho para trás e sou grato por cada não que ele me deu, porque cada um deles me moldou para ser quem eu sou. Deus é assim, só que infinitamente mais sábio e amoroso. Ele está nos treinando para que possamos viver de acordo com seu santo propósito, para que possamos nos tornar maduros no relacionamento com ele. A disciplina nunca é divertida na hora, não é? É como ir à academia. Dói, cansa, mas depois a gente vê o resultado e entende que valeu a pena. Então, meus queridos, não cruzem os braços, não fiquem parados. A corrida continua. E mais do que isso, essa corrida não é individual. Pensem na maratona novamente. Os corredores se apoiam, se incentivam. A Bíblia nos diz para preparar o caminho, para que ninguém tropece. Isso significa que somos responsáveis uns pelos outros. Ajudem-se mutuamente. Se virem um irmão tropeçando, estendam a mão. Se alguém cair, ajudem a levantar. Somos um time, a família de Deus. E nesse caminho, esforcem-se para que a convivência uns com os outros seja boa. E principalmente para que a sua convivência com Deus seja cada vez mais íntima. Não permitam que a erva daninha da amargura se espalhe no coração de vocês. Um pouquinho de amargura pode estragar todo o jardim da nossa alma. Cuidado com a síndrome de Esaú, sabe? Aquela de desprezar o dom permanente de Deus por um prazer passageiro. Esaú trocou sua herança por um prato de lentilhas e depois se arrependeu amargamente. Não troquem o que é eterno pelo que é efêmero. É importante lembrar que a nossa experiência com Deus é completamente diferente da experiência do povo de Israel no Monte Sinai. Eles foram para um lugar de fogo, terremotos e medo. A voz de Deus era assustadora e eles imploraram que parasse. Até Moisés ficou assustada. Mas nós, meus amados, não chegamos ao Monte Sinai. Nós chegamos ao Monte Sião. Que diferença, não é? O Monte Sião é a cidade onde o Deus vivo reside. A Jerusalém invisível habitada por multidões de anjos festivos e cidadãos que creem. É a cidade onde Deus é o juiz, e seus julgamentos nos tornam justos.
nós chegamos a Jesus, que apresentou uma nova aliança, um novo alvará concedido por Deus. Ele é o mediador dessa aliança. A morte de Jesus não foi como a de Abel, um assassinato que clama por vingança. Em vez disso, tornou-se uma proclamação da graça. É por isso que podemos nos aproximar de Deus com confiança, não com medo. Então, por favor, não tapem os ouvidos para essas palavras tão agradáveis. Se aqueles que ignoraram as advertências terrenas não escaparam, o que nos acontecerá se virarmos as costas para as advertências do céu? Deus, com sua voz poderosa, sacudiu a terra na primeira vez. Mas agora, Ele nos diz que vai sacudir os céus também. Isso significa uma limpeza completa, meus amigos, que vai eliminar todo o lixo religioso e histórico, e vai trazer à tona a essência inabalável e limpa. Viram o que conseguimos? Um reino inabalável. Conseguem entender a profundidade disso? Como devemos ser gratos? Não apenas agradecidos, mas em uma atitude de adoração profunda e reverência na presença de Deus. Porque Deus não é um espectador indiferente, Ele está ativamente limpando a casa, queimando tudo o que precisa ser queimado, e Ele não vai desistir até que toda sujeira desapareça. Lembrem-se, o próprio Deus é o fogo, um fogo que purifica, que limpa, que santifica. Minha oração para vocês hoje é: Pai amado, obrigado por essa palavra que nos encoraja e nos fortalece. Obrigado, Senhor, porque sabemos que não estamos sozinhos nessa corrida da fé. Ajuda-nos a tirar toda a bagagem desnecessária, todo o pecado que nos impede de correr livremente. Que os nossos olhos estejam sempre fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que possamos entender a Tua disciplina como um ato de amor, um treinamento que nos leva à maturidade. Dá-nos força para ajudar uns aos outros, para construir pontes e não muros. Que o Teu Santo Espírito nos guarde da amargura e nos faça valorizar o que é eterno. Somos gratos, Senhor, por esse reino inabalável que nos espera. Que a nossa vida seja um ato de adoração e reverência a Ti. Que possamos ser Teu fogo purificador neste mundo, anunciando a Tua graça e o Teu amor. Deus seja louvado. Amém.